A voz que rasgou o silêncio, João Batista, e o chamado que preparou o caminho do Senhor. Pare por um instante e escute. Antes de Jesus ser anunciado publicamente, Deus levantou uma voz. Antes do Messias se revelar, o deserto falou. Esta não é apenas a história de João Batista, é a história de quando Deus decide despertar uma geração, confrontar o pecado, chamar ao arrependimento e preparar corações para receber o Salvador. Se você sente que foi chamado para algo maior, mesmo vivendo no anonimato, se sua voz parece solitária, em meio a um mundo confuso, então permaneça aqui. Esta mensagem é para você. Antes que multidões se reunissem às margens do Jordão, antes que reis fossem confrontados e corações fossem abalados, houve silêncio, um silêncio profundo que durou séculos. Israel não ouvia um profeta. Havia cerca de 400 anos, o céu parecia fechado, e a nação caminhava entre rituais religiosos e corações distantes de Deus. Foi nesse cenário que João Batista surgiu, não vindo dos palácios, nem das escolas rabínicas famosas, mas do deserto. Sua aparência era simples, sua mensagem era direta, e sua missão era clara: preparar o caminho do Senhor. João não buscava aplausos, não queria seguidores para si, e não se preocupava com status. Ele existia para apontar para outro. João Batista não foi um pregador comum. Ele foi a resposta profética a uma promessa antiga, a voz anunciada por Isaías, aquele que clamaria no deserto chamando o povo ao arrependimento. Sua vida inteira foi moldada por um chamado, antes mesmo de seu nascimento. Cada passo, cada escolha e cada renúncia tinham um único propósito: preparar corações para a chegada do Messias. Sua mensagem confrontava o pecado sem negociar a verdade. Religiosos, soldados, cobradores de impostos e até o rei ouviram suas palavras afiadas como espada. João entendia que arrependimento não era emoção passageira, mas mudança de vida. Ele sabia que o reino de Deus não começaria com conforto, mas com transformação interior. Esta história não fala apenas de João Batista. Ela ecoa até hoje. Em um mundo cheio de vozes, Deus ainda procura corações dispostos a serem voz. Voz que o clama, que confronta, que prepara, que aponta para Cristo. O deserto continua sendo o lugar onde Deus forma seus mensageiros. Contexto bíblico, histórico e cultural, João Batista surge em um dos períodos mais sensíveis da história de Israel. Havia cerca de 400 anos que Deus não levantava um profeta. Desde Malaquias, o povo não ouvia uma palavra profética direta. Espiritualmente, Israel vivia um tempo de expectativa frustrada. Havia religião, havia templo, havia sacrifícios, mas faltava a voz de Deus. Historicamente, a nação estava sob domínio romano. O império controlava impostos, política e até decisões religiosas. Por meio de líderes aliados, como Herodes, o Grande e seus sucessores, o povo vivia oprimido, esperando o Messias que os libertasse politicamente. Muitos aguardavam um rei guerreiro. Poucos estavam preparados para um Salvador que começaria pela transformação do coração. Culturalmente, o judaísmo daquele tempo estava dividido em grupos religiosos como fariseus, saduceus e escribas. Os fariseus valorizavam o rigor extremo da lei, mas muitas vezes negligenciavam a misericórdia. Os saduceus, ligados ao poder político, rejeitavam elementos espirituais, como a ressurreição. Havia muita aparência religiosa e pouca mudança interior. É nesse contexto que João Batista aparece, cumprindo a profecia de Isaías 40, versículo 3. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor. O deserto, biblicamente, sempre foi lugar de preparação, confronto e revelação. Foi no deserto que Israel foi formado como nação, que Moisés encontrou Deus e que Elias foi restaurado. João segue essa mesma linhagem profética. Seu batismo no Rio Jordão também carregava forte significado histórico e espiritual. O Jordão representava travessia, arrependimento e novo começo. Ao chamar o povo para ser batizado, João não estava apenas propondo um ritual, mas declarando que até os filhos de Abraão precisavam de arrependimento genuíno. João Batista viveu sob o voto nazireu. Não bebia vinho, não cortava o cabelo e levava uma vida separada. Sua alimentação simples e vestes rústicas comunicavam algo poderoso. Naquela cultura, o reino de Deus não viria com luxo, mas com santidade. Biblicamente, João ocupa um lugar único. Ele é o último profeta do Antigo Testamento e o primeiro do Novo. Ele fecha uma era e abre outra. Sua missão não era ser a luz, mas testemunhar da luz. Ele não era o Messias, mas o mensageiro que preparou o caminho
para o Cordeiro de Deus. A vida de João Batista nos confronta com uma pergunta essencial: estamos dispostos a ser voz, mesmo quando isso nos custa conforto, aceitação e segurança? João não buscou reconhecimento humano. Ele não construiu um ministério baseado em popularidade, mas em obediência. Sua voz ecoava no deserto, porque seu coração já havia sido moldado no secreto. O deserto representa os lugares de anonimato, espera e renúncia. É ali que Deus forma aqueles que serão usados publicamente. João nos ensina que o chamado não nasce nos palcos, mas na intimidade com Deus. Antes de falar aos homens, ele aprendeu a ouvir o céu. Sua mensagem era simples, mas profunda: arrependam-se. Em um tempo de religiosidade superficial, João chamou o povo à transformação verdadeira. Ele não apontava para si mesmo, mas para Cristo. Quanto mais Jesus crescia, mais João diminuía, e nisso havia alegria. Não perda. Essa reflexão nos desafia a reavaliar nossas motivações. Queremos ser ouvidos ou queremos que Cristo seja visto? Queremos aplausos ou transformação? João viveu pouco tempo, mas cumpriu completamente sua missão. Ainda hoje, Deus procura vozes que clamem no deserto deste mundo. Vozes que não negociam a verdade, que vivem o que pregam e que preparam corações para encontrar Jesus. Talvez o seu deserto seja o lugar onde Deus está afinando a sua voz. Formado no silêncio do deserto, João cresceu longe dos centros religiosos e das expectativas comuns da sociedade. Enquanto muitos buscavam reconhecimento nas sinagogas ou aprendiam a lei aos pés de mestres renomados, ele foi sendo moldado no silêncio. O deserto não foi um acidente em sua história, mas um ambiente escolhido por Deus para formar seu caráter. Ali, longe dos aplausos, João aprendeu a depender exclusivamente do Senhor. Desde jovem, João compreendia que sua vida não lhe pertencia. Havia sobre ele um chamado que precedia sua própria consciência. As histórias contadas por seus pais, sobre o anjo, a promessa e o mover sobrenatural em seu nascimento, ecoavam em seu coração. Ele sabia que não viveria para si mesmo. Sua existência apontava para algo melhor, para alguém muito maior. O deserto o ensinou a ouvir. Sem o ruído das multidões, João aprendeu a discernir a voz de Deus no silêncio. Cada amanhecer era acompanhado por oração, cada noite por reflexão. Sua intimidade com o Senhor não era baseada em rituais vazios, mas em um relacionamento vivo e profundo. Ali, sua fé foi enraizada, não emprestada. Sua aparência refletia sua mensagem. Vestia-se com simplicidade e alimentava-se do necessário e rejeitava os excessos. Em uma cultura que valorizava status e aparência religiosa, João se tornava um sinal vivo de confronto. Sua vida gritava antes mesmo de suas palavras. Ele não apenas pregava arrependimento, ele vivia arrependimento. Enquanto o povo aguardava um Messias político, João recebia no deserto uma revelação espiritual. O reino que se aproximava não começaria nos tronos, mas nos corações. Não seria estabelecido pela espada, mas pela transformação interior. João foi preparado para entender isso antes de anunciar aos outros. O tempo no deserto também forjou coragem. João sabia que sua mensagem não seria bem recebida por todos. Ele confrontaria líderes religiosos, denunciaria pecados ocultos e chamaria até reis ao arrependimento. Essa ousadia não nasceu da impulsividade, mas da convicção gerada na presença de Deus. Quando chegou o tempo determinado, João não precisou se odiar-se ou se promover. A palavra do Senhor veio sobre ele, e isso foi suficiente. O mesmo deserto que o formou agora se tornaria o palco de onde sua voz ecoaria. Multidões sairiam das cidades para ouvir aquele homem simples, carregando uma mensagem eterna. João emergiu do deserto, não como alguém que buscava seguidores, mas como um servo fiel à sua missão. Ele estava pronto para cumprir seu papel, ser a voz, não a mensagem. O caminho, não o destino. O silêncio havia cumprido seu propósito. Agora, era hora de clamar. A voz que desperta uma nação. Quando João começou a pregar, sua voz rompeu décadas de silêncio espiritual. Ele não anunciava novidades religiosas, mas uma verdade esquecida, arrependimento. Às margens do Rio Jordão, sua mensagem ecoava com força. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Não havia rodeios, nem palavras suaves. Era um chamado direto ao coração. Multidões começaram a sair das cidades. Pessoas comuns, soldados, cobradores de impostos e até líderes religiosos percorriam longas distâncias para ouvir aquele homem do deserto. Algo em sua voz carregava autoridade. Não vinha de títulos,
nem de posição, mas da convicção de quem havia estado com Deus. João falava como quem sabia exatamente por que existia. O arrependimento que João pregava não era emocional, mas prático. Ele exigia frutos. Aos cobradores de impostos, ordenava justiça. Aos soldados, contentamento e integridade. Ao povo, generosidade. Sua mensagem confrontava estruturas sociais e espirituais, porque o reino que se aproximava não aceitava máscaras religiosas. O batismo no Jordão se tornava um ato público de confissão e mudança. Ao descer as águas, o povo reconhecia que precisava recomeçar. Para muitos judeus, isso era chocante. Eles se consideravam filhos de Abraão, herdeiros da promessa. Mas João foi claro: linhagem não substitui arrependimento. Deus não se impressiona com a aparência religiosa. Quando fariseus e saduceus se aproximaram, João não suavizou o discurso. Chamou-os ao arrependimento verdadeiro e os advertiu contra a hipocrisia. Suas palavras eram duras, mas cheias de amor pela verdade. Ele não buscava agradar homens, mas preparar um povo santo para receber o Messias. A autoridade de João incomodava. Sua influência crescia, e muitos se perguntavam se ele era o Cristo. Mas João jamais permitiu confusão. Ele sabia quem era, e mais importante, sabia quem não era. Sua identidade estava firmada no chamado, não na aprovação das multidões. Enquanto a nação despertava, João mantinha os olhos no futuro próximo. Sua missão tinha prazo. Ele estava ali para preparar, não para permanecer. Cada palavra, cada batismo, cada confronto apontava para alguém que já estava entre eles, embora ainda não revelado. A voz que clamava no deserto havia cumprido seu papel inicial: despertar consciências adormecidas. Israel começava a se mover novamente em direção a Deus. O caminho estava sendo preparado. O Cordeiro estava às portas. O Cordeiro revelado. Entre as muitas pessoas que se aproximavam do Jordão, um dia João viu alguém diferente. Seus olhos espirituais reconheceram antes que seus lábios anunciassem. Jesus se aproximava. O silêncio tomou conta do ambiente, como se o céu e a terra aguardassem aquele momento. O precursor encontrava o prometido. Quando Jesus pediu para ser batizado, João hesitou. Ele sabia que estava diante de alguém maior. Eu é que preciso ser batizado por ti, disse. Mas Jesus insistiu, explicando que aquele ato cumpria toda a justiça. João, em humildade, obedeceu. Até ali, sua missão sempre foi submeter-se ao propósito de Deus, mesmo quando não compreendia tudo. Ao Jesus sair das águas, o céu se abriu. O Espírito Santo desceu como pomba, e uma voz declarou: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." João testemunhou aquilo que muitos profetas desejaram ver. O Messias não era mais apenas uma promessa, ele estava ali, revelado publicamente. A partir daquele dia, a mensagem de João ganhou ainda mais clareza. Ele passou a declarar abertamente: "Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo." Sua missão agora estava explícita. Não era mais apenas chamar ao arrependimento, mas apontar diretamente para Jesus. Alguns de seus próprios discípulos começaram a seguir Cristo. Para muitos líderes religiosos, isso seria motivo de ciúmes ou insegurança. Para João, era motivo de alegria. Ele declarou palavras que ecoam até hoje: "É necessário que ele cresça e que eu diminua." Não havia frustração em seu coração, apenas satisfação por cumprir seu chamado. João entendia que sua voz tinha prazo, mas a palavra eterna permaneceria. Ele não foi chamado para ser o centro, mas o sinal. Sua grandeza estava justamente em saber sair de cena no momento certo. Poucos conseguem diminuir sem amargura. João conseguiu porque sua identidade estava em Deus. Mesmo após apontar para o Cordeiro, João continuou fiel à verdade. Sua coragem o levaria à prisão, ao confronto com Herodes e posteriormente à morte. Mas sua missão já estava cumprida. Ele havia preparado o caminho. O reino havia chegado. João Batista não viveu para ver todos os milagres de Jesus, nem a cruz, nem a ressurreição. Ainda assim, foi chamado pelo próprio Cristo, de o maior entre os nascidos de mulher. Sua voz cessou, mas seu testemunho continuou ecoando. O caminho foi preparado. O Cordeiro foi revelado. E a história jamais foi a mesma. A verdade que não Sergipe cala, mesmo depois de cumprir a maior parte de sua missão, João Batista não abandonou a verdade. Ele sabia que apontar para o Messias não significava recuar diante do pecado. Sua fidelidade não dependia de circunstâncias favoráveis. João continuou sendo voz, mesmo quando isso passou a custar sua liberdade. Herodes Antipas, governador da Galileia, vivia em pecado público ao tomar para si Herodias, mulher de seu próprio irmão, Muito Sabion.
poucos ousavam falar. João, porém, não negociava a verdade. Ele confrontou o rei diretamente, declarando que aquela relação era ilícita diante de Deus. Sua coragem não vinha de ousadia humana, mas do temor ao Senhor. O confronto teve consequências imediatas. João foi preso e lançado em uma fortaleza. O deserto deu lugar às paredes frias de uma prisão. O homem que pregara a liberdade espiritual agora experimentava a limitação física. Ainda assim, sua fé permanecia firme. João não se arrependeu de suas palavras, porque sabia que a verdade não perde valor quando nos custa algo. Na prisão, João enfrentou momentos de silêncio e espera. Ele ouviu falar dos milagres de Jesus, mas não compreendia plenamente o rumo dos acontecimentos. Em um momento de fragilidade humana, enviou discípulos para perguntar a Jesus se ele era realmente o que haveria de vir. Não era incredulidade, mas o clamor de alguém que sofria sem entender o tempo de Deus. A resposta de Jesus foi cheia de graça. Ele não repreendeu João, mas confirmou sua missão. Os cegos viam, os coxos andavam, os mortos ressuscitavam. E Jesus declarou algo extraordinário sobre João, que entre os nascidos de mulher não havia surgido alguém maior. Mesmo preso, João permanecia honrado no céu. Herodias, consumida pelo ódio, aguardava uma oportunidade. Ela não suportava a voz que denunciava seu pecado. Amy Banquet, sua filha, dançou diante de Herodes, que, embriagado de orgulho, fez uma promessa imprudente. A pedido da mãe, ela solicitou a cabeça de João Batista. O pedido chocou, mas foi atendido. João foi decapitado na prisão. Sua voz foi silenciada pelos homens, mas jamais por Deus. Aquele que preparou o caminho do Senhor encerrou sua vida com a mesma fidelidade com que a viveu. Ele não buscou preservar a própria vida, mas honrar a verdade. A morte de João não foi derrota, foi selo de fidelidade. Sua voz cessou na terra, mas seu testemunho passou a ecoar na eternidade. A verdade pode ser perseguida, aprisionada e rejeitada, mas nunca derrotada. A voz que ecoa na eternidade. Embora João Batista tenha tido uma vida breve, seu impacto foi eterno. Sua missão não terminou com sua morte, porque o que nasce de Deus não é limitado pelo tempo. A voz que clamou no deserto continua ecoando sempre que alguém chama ao arrependimento e aponta para Cristo. Jesus falou de João com honra incomparável. Disse que ele era mais do que um profeta. João foi o cumprimento de uma promessa antiga, o mensageiro enviado à frente do Messias. Sua grandeza não estava em milagres realizados, mas em fidelidade vivida. Ele foi exatamente aquilo que Deus o chamou para ser. João nos ensina que cumprir o propósito é mais importante do que prolongar a própria história. Ele não construiu império, não deixou escritos, não fundou uma escola. Ainda assim, sua vida preparou o maior acontecimento da história, a manifestação pública do Filho de Deus. A voz que clama no deserto continua sendo necessária. O mundo ainda vive cercado de religiosidade vazia, pecado normalizado e corações endurecidos. Deus continua procurando homens e mulheres dispostos a viver com simplicidade, verdade e coragem, mesmo que isso custe conforto ou aceitação. João não viveu para agradar reis, nem para ser aceito pelos religiosos. Viveu para agradar a Deus. Sua integridade foi maior que sua segurança. Seu compromisso com a verdade foi maior que seu desejo de viver. Essa é a marca dos que compreendem o chamado. O legado de João é um convite à diminuição do ego. Ele nos lembra que não somos o centro da história. Cristo é. Quanto mais ele cresce, mais nosso propósito se cumpre. A verdadeira alegria não está em ser visto, mas em ver Jesus ser revelado. A voz de João ecoa sempre que alguém escolhe a verdade em vez da conveniência. Sempre que alguém chama ao arrependimento com amor. Sempre que alguém prepara o caminho para que outros encontrem o Salvador. João vive em cada coração que aceita ser apenas voz. O deserto continua sendo o lugar onde Deus forma seus mensageiros. E a pergunta permanece viva. Quem está disposto a clamar, mesmo quando o custo é alto? A voz pode até se calar na terra, mas a obediência sempre ressoa na eternidade. Vejamos poderosas lições de vida. A voz que clama no deserto, o propósito nasce no secreto. João Batista foi formado longe dos holofotes. Antes de ser ouvido pelas multidões, ele aprendeu a ouvir a Deus no silêncio do deserto. Grandes chamados são preparados na intimidade, não na exposição. Identidade firme evita a confusão. João sabia quem era e quem não era. Ele nunca tentou ocupar o lugar de Cristo. Quando nossa identidade está segura em Deus, não competimos, não nos perdemos e não buscamos reconhecimento indevido. A verdade tem um custo. João não negociou a verdade,
para preservar sua liberdade ou sua vida. Viver segundo os princípios de Deus pode gerar rejeição, mas sempre produz honra eterna. Arrependimento gera transformação real. A mensagem de João não era superficial. Ele ensinava que o arrependimento verdadeiro se manifesta em atitudes concretas. Fé sem mudança de vida é apenas discurso religioso. Humildade é sinal de maturidade espiritual. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Essa declaração revela um coração alinhado com o céu. Quanto mais Cristo aparece, mais nosso ego precisa desaparecer. Nem todo chamado é longo, mas todo chamado é completo. João viveu pouco, mas cumpriu tudo o que Deus lhe confiou. O valor de uma vida não está em sua duração, mas em sua obediência. Deus honra quem é fiel. Mesmo no silêncio, João morreu preso, mas foi exaltado por Jesus. Mesmo quando os homens silenciam uma voz, Deus faz ecoar seu testemunho na eternidade. Conclusão: a voz que ainda aclama a história de João Batista não é apenas um relato do passado, mas um espelho para os dias atuais. Sua vida revela que Deus continua chamando pessoas comuns para missões extraordinárias. João não foi escolhido por status, formação religiosa ou influência social, mas por sua disposição em obedecer sem reservas. Ele viveu para cumprir um propósito, não para construir uma reputação. João nos mostra que o reino de Deus não avança por meio de estratégias humanas, mas através de corações rendidos. Sua voz ecoou porque estava alinhada com o céu. Ele não adaptou sua mensagem para agradar ouvintes, nem suavizou a verdade para preservar seguidores. Seu compromisso era com Deus, não com a aceitação das multidões. Em um mundo marcado por superficialidade espiritual, João nos chama de volta à essência. Ele nos lembra que arrependimento não é apenas sentir remorso, mas mudar de direção. Preparar o caminho do Senhor continua sendo uma missão atual. Alinhar corações, remover obstáculos e apontar para Cristo como única esperança. A grandeza de João não esteve no que ele conquistou, mas no que ele abriu mão. Ele diminuiu para que Cristo crescesse. Essa é a essência da verdadeira espiritualidade. Viver para que Jesus seja revelado através de nós. Quando entendemos isso, deixamos de competir, comparar e buscar destaque. Mesmo enfrentando prisão, dúvida e morte, João permaneceu fiel. Sua história nos encoraja a confiar em Deus, mesmo quando não compreendemos os caminhos. A fidelidade nem sempre é recompensada imediatamente, mas sempre é honrada pelo céu. Hoje, Deus ainda procura vozes dispostas a clamar no deserto deste mundo. Vozes que não se calam diante do pecado, que não negociam a verdade e que vivem aquilo que pregam. A pergunta final não é se João foi fiel, mas se nós estamos dispostos a ser como ele. Que a vida de João Batista nos inspire a viver com propósito, coragem e humildade. Que sejamos encontrados fiéis, não importando o cenário, porque a voz pode até se calar na terra, mas a obediência sempre ecoa na eternidade. Oração, um coração que clama no deserto. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós nos colocamos diante de Ti, com humildade e reverência. Assim como chamaste João Batista para preparar o caminho do Senhor, nós pedimos que prepares também o nosso coração. Remove de nós tudo aquilo que nos impede de ouvir a Tua voz com clareza. Ensina-nos a valorizar o deserto, os tempos de silêncio, espera e anonimato. Que nesses lugares sejamos moldados, fortalecidos e alinhados com a Tua vontade. Livra-nos da necessidade de reconhecimento humano e dá-nos um coração que deseja agradar somente a Ti. Pai, concede-nos coragem para viver a verdade, mesmo quando ela nos custa conforto, aceitação ou segurança. Que não negociemos os Teus princípios por conveniência. Dá-nos ousadia para anunciar o arrependimento com amor, graça e fidelidade, assim como João fez. Ajuda-nos a compreender nosso papel no Teu reino. Que saibamos diminuir, para que Cristo cresça. Que nossas palavras, atitudes e escolhas apontem sempre para Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Que nunca sejamos o centro, mas sempre instrumentos em Tuas mãos. Fortalece aqueles que hoje enfrentam prisões invisíveis, medo, dúvida, cansaço ou perseguição. Que encontrem em Ti consolo, direção e esperança. Assim como honraste João, honra também cada coração que permanece fiel, mesmo no silêncio. Que sejamos vozes que clamam no deserto deste mundo, preparando caminhos, restaurando vidas e glorificando o Teu nome. Entregamos tudo a Ti, confiando que a nossa obediência ecoará na eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Seja uma voz que ecoa as virtudes do reino. Se esta mensagem falou ao seu coração, não deixe que ela pare no silêncio. Assim como João Batista,
Você também foi chamado para ser uma voz neste tempo, uma voz que proclama a verdade, que vive com integridade e que aponta para Cristo em meio ao mundo confuso e sedento de esperança. Curta este conteúdo se você deseja viver uma fé autêntica. Compartilhe com alguém que precisa despertar espiritualmente. Inscreva-se no canal para continuar recebendo mensagens que fortalecem a alma e edificam o coração. Que virtudes bíblicas essa história despertou em você? Humildade, coragem, arrependimento, obediência? Escreva nos comentários. Por qual área da sua vida você deseja oração hoje? Você se sente em um deserto espiritual neste momento? Nossa equipe estará orando por cada pedido, crendo que Deus ainda levanta vozes fiéis neste tempo. Que sua vida proclame. É necessário